Hoje foi um dia movimentado, em todos os sentidos, inclusive com a divulgação do Plano Safra 2012-2013. Aí mexeu com o Palácio Planalto, mexeu daqui, mexeu de lá, gente de um lado, gente de outro. E nós, nas comissões, nós tivemos de manhã a senadora Amélia, inclusive, com o senador Acir Gurgás, da Agricultura, com a presença do vice-ministro dos Negócios, do Agropecuário e da Agricultura da Polônia, esteve na comissão. No mesmo horário, a CDH estava reunida, sua presidência, o senador Paulo Paim, e também o lançamento do Plano Safra 2012-2013 no Palácio Planalto. Quer dizer que as coisas, quase tudo, que é ao mesmo tempo. E ainda agora também uma representação de senadores e deputados e produtores do Paraguai na Comissão de Relações Exteriores, trazendo a preocupação em que alguns países do Mercosul pretendem cortar as relações ou baixar algumas punições em função da decisão do Congresso Nacional do Paraguai e com o respaldo até do Supremo, dando respaldo à decisão do Congresso Nacional. Então, há preocupação por parte deles em relação à economia de brasileiros que moram lá, cerca de 300, 400 mil brasiguaios, que são brasileiros que lá radicaram, e a economia que, em relação ao Brasil, o Brasil exporta mais do que importa do Paraguai. Então, estamos reunidos agora para tentar encontrar um caminho, uma comissão daqui vai lá, ou uma representação agora vai na próxima segunda-feira em Montevidéu, o Mercosul se reúne, o parlamento do Mercosul, e aí alguns representantes do Paraguai, do Congresso Nacional, vão até lá para expor a situação, para conversar, para dialogar. Eu acho que o melhor momento dessa hora é o diálogo, É muito melhor 2 horas de diálogo do que 5 minutos de tiroteio. Eu sempre tenho dito isso. Então, eu acho que agora caldo de galinha e cautela não faz mal a ninguém. Mas trago, nobre presidente e caros colegas, além de fazer essa exposição que houve nesta manhã, o lançamento desse Plano Safra, trata-se do mais amplo programa para o setor já lançado. Estão previstos mais de 115 bilhões de reais para financiamento da agricultura empresarial, de um total de 133 bilhões disponíveis, que inclui o apoio à agricultura familiar. Uma das metas pretendidas é que o Brasil alcance uma produção de 170 milhões de toneladas de grãos da safra 2011 e 2012. Foram 160, aliás, para alcançar 170 milhões de grãos, de toneladas de grãos para a próxima, quer dizer, para 2013. Foram 161 milhões na safra de 2011 para 2012. Não há dúvida de que estamos perto de alcançar o que há alguns anos parecia, de um certo modo, um sonho. Uma produção de 1 milhão de toneladas de grãos por habitante do Brasil. Eu lembro que, na época que eu era governador do meu estado, nós tínhamos o ex-deputado federal, o hoje saudosa memória, Paulo Maccarini. Ele era o nosso homem do planejamento do governo, um grande estadista, Paulo Maccarini, de saudosa memória hoje. Ele dizia, o Brasil, nós tínhamos que perseguir uma meta de chegar um dia a produzir 1 tonelada de alimento por pessoa. Se nós chegarmos a isso um dia, dizia, ele parece um sonho. E eu até não acreditava na época, nem dava muita bolas às palavras de Paulo Maccarini. Nós chegarmos a produzir 1 tonelada de grãos, 1 tonelada de alimento por pessoa no Brasil. E veja bem, a previsão que para o ano que vem vamos chegar a 170 milhões de toneladas. Não faz tempo nós estávamos em 60 milhões de toneladas. A 170 milhões de toneladas, e esse sonho começa a se concretizar, começa a chegar, pelo que se nós usarmos as tecnologias, nós usarmos aí com a sustentabilidade, o meio ambiente respeitando e vendo o mundo que precisa de alimentação, não só o Brasil, mas o mundo precisa do alimento, né? E nós é que temos reservas para isso, nós vamos alcançar essa cifra
de ter 1 milhão de toneladas de grãos por habitante, não 1 milhão de toneladas. E como nós vamos chegar, nós estamos aí 190, 195, 200 milhões de habitantes, nós vamos chegar a esse patamar. O Plano Agrícola e Pecuário desempenha a função de extrema relevância no estímulo às atividades agropecuárias. E o governo não podia escolher outro caminho, além de sua ampliação. O setor é estratégico da economia nacional e responde por parcela significativa de nossa balança comercial. Somos um dos maiores produtores mundiais de alimentos e esta posição deve ser consolidada, tendo como benefícios a geração de emprego e renda. Merece destaque ainda outro fato que nos traz especial gáudio, representando significativos benefícios ao produtor agropecuário. Na última terça-feira, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei 1089/3, de autoria do então deputado hoje senador Benedito Lira, que permitirá a produção e comercialização de medicamentos genéricos para uso veterinário no Brasil. Em 2002, eu quero lembrar isso, em meu primeiro mandato nesta casa, tive a ocasião, a oportunidade de apresentar proposta com igual objetivo, sendo que, posteriormente, o mesmo foi apensado, sendo que depois, posteriormente, o mesmo foi apensado ao projeto ora aprovado. Que o então deputado Benedito Lira apresentou a proposta em 2003, nós tínhamos apresentado em 2002, aí eu não voltei em 2003, foi para o arquivamento, aí o senador Benedito Lira apresenta a proposta e o nosso que tramitava foi apensada a proposta mais recente dele, e eu me congratulo porque agora na Câmara dos Deputados foi aprovado no Senado e na Câmara recebeu o respaldo e vai à sanção presidencial. Depois de sancionado, como disse, isso vai ajudar em muito, como eu me lembro que eu sustentava na argumentação, à época como existiam os genéricos para as pessoas, medicamentos para pessoas, por que não genéricos também para nós aplicarmos na questão veterinária, que hoje também são alguns grupos que dominam essa questão e aí torna-se bem mais caro. Isso eu acho que é um grande avanço que nós vamos ter para conseguir até baratear os custos para melhorar a nossa agropecuária no Brasil. Isso vai ajudar em muito. Por isso que a suinicultura, por exemplo, que enfrenta um momento de grande dificuldade, será beneficiada. A mencionar a suinicultura, registra a presença, na manhã de hoje, como disse no início, do vice-ministro da Agricultura da Polônia, Tadeusz Malsiewicz, em nossa Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. O país é um dos maiores consumidores do mundo de carne suína. São cerca de 70 quilos per capita, atrás apenas da Hungria, Hong Kong e Taiwan. A possibilidade de incremento em nossas relações comerciais é de vital importância para o desenvolvimento. E digo mais, para a sobrevivência da suinicultura nacional. Obviamente, isso não deve excluir as ações de auxílio do governo, como concessão de crédito emergencial, redução da carga tributária, entre outras. Não resta dúvida que temos, no horizonte, um futuro auspicioso, mas não podemos deixar de lado duas importantes reflexões. Primeiramente, devemos lembrar que não basta oferecer crédito rural, mas também garantir o acesso dos produtores a ele, consubstanciado com políticas de ampliação e desenvolvimento das atividades agrícolas. Por fim, nobres colegas, por mais vital que seja a agricultura e a produção de commodities na pauta de exportações, nossa política deve buscar novas alternativas. Não podemos ser totalmente dependentes dos humores do mercado internacional ou susceptíveis às intempéries em nossas lavouras. A aposta deve ser na diversificação de atividades e, principalmente, na agregação de valor, na industrialização de nossos produtos. Lembro aqui, para finalizar, senhor presidente e nobres colegas, lembro aqui um relato feito por integrantes da comitiva da Polônia. Ainda hoje, o país tem um dos melhores cafés de toda a Europa, apesar de não produzir um único grão do produto em seu território.
Por isso, o Brasil deve perseguir, sim, a meta de ser o maior produtor mundial de alimentos, ser o celeiro do mundo, mas não devemos nos restringir ao papel de feira do bairro, desta aldeia global, onde outras nações se abastecem para preparar seus produtos. Essas são nossas reflexões. Concluo nessa linha que nós temos condições de agregar valores, temos que partir para isso e não ficarmos apenas, muitas vezes, como feiras, e como bairro do mundo, como feira de bairro, para que o mundo venha cá, retire o nosso produto e eles depois aperfeiçoem, como faz com o café, como faz com outros produtos, melhorem, agregam valores e aí geram emprego em seus países, sendo que nós podemos fazer aqui mesmo. Aqui de aperfeiçoarmos, agregar valores nos produtos que nós temos, oferecendo com isso emprego e renda e assim por diante. São essas as considerações que faço, sem dúvida alguma, em função do que ocorreu hoje, inclusive agora, ainda há pouco, na Comissão de Relações Exteriores, o senador Sérgio Souza está a presidir esse encontro com senadores e representantes do Paraguai. Eu já disse no começo, como hoje de manhã ainda na Comissão da Agricultura, com o vice-ministro da Agricultura da Polônia, com a presença da dona Ana Amélia, sob a presidência também do nosso presidente da comissão, o senador Assir Gurgás. Acho que foi um dia de muitas lutas, de muitas caminhadas e, por fim, com o lançamento, inclusive, do Plano Safra 2012-2013, sendo que fui prejudicado até, e sob a presidência do senador Paulo Paim, na CDH, que nós não podemos comparecer pessoalmente, a não ser enviando requerimentos. Assinamos os requerimentos, mas a participação pessoal que gostaria de ter em todo o tempo não foi possível. Mas posso assegurar a Vossa Excelência, foi importante o seu requerimento sobre a questão do relógio ponto. Eu assinei, porque Vossa Excelência estava lá, e disse que era um amplo acordo de todos os setores que têm posição favorável e contra o relógio digital, conforme encaminhado pelo Ministério do Trabalho. Foi unanimidade a aprovação. Agradeço a Vossa Excelência a deferência e a captação sua posição em relação à audiência pública. Fico muito grato, Vossa Excelência. E vejo, se é permitido ainda, que a senadora Ana Amélia deseja participar no extinguir praticamente do nosso tempo, mas participar, que será muito importante. E ela, que é muito ativa, aliás, ela está, quando se vê, está em tudo que é lugar, parece que até que é meio onipresente. Digo isso com muita sinceridade. Então, permitido não é, mas já que com esse elogio que você deu, eu vou abrir uma sessão. Obrigado. Já dei 5 minutos, inclusive. Nada como ter um amigo na presidência da sessão. Isso é o cavalheiro, meu querido amigo. Aliás, Paulo o Rio Grande do Sul tem dado demonstrações de democracia ao longo da história brasileira. Muito, e essa relação é uma coisa fraterna. Trabalhamos todos em favor do nosso Estado. Mas, senador Cacildo, eu queria apenas abordar um tema dentro do contexto que Vossa Excelência falou. Foi muito difícil explicar para os poloneses, para o vice-ministro da Agricultura, que nós temos que reservar 20% de área para reserva legal, 35% no Cerrado e 80% na Amazônia. O que vocês vão fazer com isso? Perguntou ele, depois de ver no estado do Paraná, do senador Sérgio Souza, uma belíssima exposição feita pela OCEPAR, mostrando a realidade da aplicação do Código Florestal. E o mais interessante é que a maior parte daqueles produtores, no caso do Paraná, eram de descendência polonesa. Os sobrenomes declaravam a descendência polonesa. Para onde foram? Não só para o Paraná, mas também para o Rio Grande do Sul. Muitos poloneses estão lá. Há uma cidade no Rio Grande do Sul, Guarani das Missões, que é a chamada mais polonesa das cidades brasileiras, onde nas escolas primárias ou nas escolas do ensino fundamental se ensina a língua polonesa, exatamente por conta da força dessa imigração. Mas eu queria só sublinhar uma questão que Vossa Excelência está pessoalmente envolvida também, como o senador Sérgio Souza, em relação à questão do Plano Safra, que foi muito importante, mas precisa resolver. É um problema gravíssimo que envolve Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul e outros estados brasileiros, como Minas Gerais, do nosso senador Zezé Perrella, e também outros estados, que é a questão da crise que a suinocultura está vivendo. No seu estado, em Braço do Norte, houve uma manifestação que eu
referi aí nessa tribuna também, e que nós vamos realizar uma audiência pública no dia 12 de julho, eu espero a sua presença, o senador Sérgio Souza, para abordarmos amplamente a questão da suinocultura, porque no âmbito desse plano safra é preciso também um olhar sobre esses setores que são fundamentais. O fechamento do mercado da Rússia e da Argentina à carne suína brasileira foi uma espécie de arrasa-quarteirão. A pá de cal num setor que já vinha enfrentando uma concorrência e um problema sério na sua estrutura e na falta de condições para prosseguir. O prejuízo que o suinocultor está vivendo hoje inviabiliza a atividade. Por isso, vamos, nessa audiência pública, nessa mobilização dos suinocultores, tentar uma saída. Mas o ministro Mendes Ribeiro Filho está sendo extremamente competente, atento à crise que está vivendo o setor. O senador Sérgio Souza também me deu a oportunidade de levar junto com ele a ministra Gleice Hoffmann as 3 principais medidas para socorro do setor da suinocultura, numa audiência que ela concedeu à Comissão de Logística, a Comissão de Infraestrutura do Senado, presidida pela senadora Lúcia Vânia, quando a gente levou a ela a situação. Mas o ministro Mendes Ribeiro, eu penso, dará até o dia 12 um pacote de medidas favoráveis à suinocultura, mas Vossa Excelência, eu abordei fiz essa parte, porque Vossa Excelência está também pessoalmente envolvido, junto com o senador Luiz Henrique, o senador Paulo Bauer, para resolver um problema que diz respeito à economia do seu estado, do meu estado e também do Paraná e de outros estados brasileiros, que é a crise da suinocultura. Bom, eu agradeço e recolho a parte de Vossa Excelência, fechando praticamente essa nossa análise, essa nossa reflexão da tarde. Esperando que no dia 12, na verdade, encontre-se uma luz no fundo do túnel, tomara que não seja uma moto da contramão, que seja uma luz do fundo do túnel de verdade. Esperamos isso, e eu acho que o ministro Mendes Ribeiro está se dedicando mesmo nessa linha, nesse caminho, para encontrar a solução para um setor tão importante no Brasil como é a suinocultura. Me congratulando mais uma vez também com a vinda da representação polonesa, que é muito forte também em Santa Catarina. Tem várias colônias polonesas lá, várias cidades, que são muito expressivas nesse ponto. Muito obrigado, senhor presidente.